Meus amigos, o Senhor nos guarde para o nosso estudo de hoje. Naquele bairro de classe média alta, na sua área mais nobre, erguia-se aquela torre em concreto aparente, acabada no envernizamento chumbo, tendo em castilhos de inox aqueles fumês espelhados e prestando à fachada arrojo arquitetônico. A torre era cercada por belo jardim que acabava em muros altos que portavam cercas elétricas no alto. À frente, fortes grades de ferro acabadas em pontas vigorosas advertiam a qualquer que desejasse penetrar aqueles espaços, mesmo porque vasta rede de câmeras controlavam as imagens da região, onde homens de preto vigiavam permanentemente. Guarita de concreto acabada em vidro Ray-Ban comandavam eletricamente as gaiolas para entrada e saída de veículos e pessoas. No alto, na cobertura, plantas, uma pequena piscina acabada em azulejo fino, cadeiras. Era um solário de luxo. Descendo-se por uma escada, chegava-se ao suntuoso apartamento do 10º andar. A alcova era ampla, o piso de granito polido era suavizado por tapetes de veludo. Ampla cama, caixilhos de inox portavam vidros transparentes para uma pequena sacada florida. O closet da senhora, o closet do cavalheiro, o banheiro dela, o banheiro dele. Aquilo era um apartamento de luxo dentro de um apartamento com maior luxo ainda. Ao lado, o quarto do filho único do casal, amplo, bem equipado. O cômodo seguinte, o escritório dele. Mesas de trabalho, poltronas, computadores, arquivos de aço. Máquina multifuncional emulava fax, scanner e copiadora. A copa e cozinha ampla, moderníssima, espelhava a riqueza e bom gosto daquela família para lá de abastada. A sala de jantar era estupenda, grande mesa em jacarandá maciço expressava o custo das instalações da casa. Na sala de estar, em fina poltrona, sentados estavam marido e mulher, olhando a televisão, em absoluto silêncio. Tocou o telefone, ele atendeu, desanuviaram-se-lhe as linhas faciais e um sorriso. Ele agradeceu e aceitou o convite para o chopp e churrasco com os amigos, pôs o fone no gancho, levantou-se e dirigiu-se às partes íntimas da casa para o banho e a troca de roupa. Alguns minutos mais tarde, cruzava a sala e, sem fitá-la, endereçou um seco "vou sair". Bateu a porta atrás dos passos e ganhou a rua. Uma hora antes, o filho único do casal, com um simples tchau, também sem fitar a mãe, fez a mesma coisa. Maria Aparecida dos Anjos da Trindade
vivia chocada. Por quê? Por que aquela situação? Cuidava solenemente de todos os compromissos da casa. Dirigia 2 diaristas que das 8 da manhã ao meio-dia faxinavam tudo, diariamente. E uma cozinheira que cuidava do abastecimento, da despensa e que trabalhava das 8 ao meio-dia. E quando ia embora já deixava no forno e no fogão as refeições do dia. Com um detalhe: pai e filho jamais faziam refeições em casa. Logo cedo ele partia para a sua fábrica e lá trabalhava o dia inteiro, onde almoçava, e à noite eram os jantares com clientes e amigos, sempre chegavam em casa pela madrugada. E o filho era aquele eterno pós-graduando, vivia de cursos de pós-graduação, era um PhD em pós-graduação. Maria Aparecida estava assim entristecida. Tinha um cartão de crédito através do qual pagava todas as suas contas e todas as suas compras. E tinha um cartão de débito atrás do qual tinha um saldo médio elevadíssimo. E o contador da fábrica, qualquer movimento bancário, fazia a reposição dos valores gastos. Não faltava nada. Mas ao mesmo tempo, faltava de tudo. Ela viu na televisão uma entrevista com um médico psicanalista espírita que apresentou uma belíssima tese reencarnatória para explicar os achaques psíquicos da nossa humanidade. Ela passara em frente ao centro espírita do bairro e na sua pequenina agenda anotara os dados daquele nobre facultativo. Pegou o telefone, marcou uma consulta. No dia e hora aprazados, à frente do médico, ela lhe falou solenemente: doutor, eu não sou louca, mas sou transparente, eu sou invisível, doutor. O médico, acostumado às tragédias humanas, recebeu com tranquilidade e ela perguntou: por acaso o senhor está me vendo? Ele disse: claro que estou vendo. A senhora é morena, bonita, cabelos longos. Ah, doutor, que bom que o senhor está me vendo. Porque lá em casa ninguém nota a minha presença. Meu marido não fala comigo, sequer me toca. Meu filho nem ao menos responde os meus questionamentos. Ignora-me solenemente. Vivo só. Sou invisível dentro de casa. O médico encheu-se de piedade daquela mulher sofrida. Não faço amigos porque temo passar a terceiros a minha invisibilidade. E terminou o seu discurso com uma lágrima nos olhos. O médico procurou acalmá-la e começou a preencher os dados da vida pregressa daquela dama. E ela contou toda a história. Era filha de família ruralista. Fora educado num colégio de religiosas da infância à idade adulta. Como era filha temporão, os pais temiam falecer e deixá-la na orfandade. E junto com outro casal em igualdade de condições e que tinha um filho em situação parecida, planejaram um casamento. Ela foi educada num colégio de religiosas, onde aprendera a dominar a língua portuguesa, e especialmente o francês. Licenciou-se na língua francesa, que amava profundamente. Um belo dia, foi chamada pelos pais para conhecer o noivo às bordas do altar. Casaram-se.
ela foi talhada por aquela instituição educacional, religiosa, não para ser uma mulher, uma mãe de família, mas para ser uma mística, monja do futuro. Com toda a boa vontade e nobreza de intenções, ela estava absolutamente despreparada para ser uma mãe de família. Os pais dele faleceram, os pais dela faleceram, ele teve a sua herança dos pais e recebeu para direção, aplicação, a herança da esposa. E comprou um suntuosíssimo apartamento a que nos referimos segundos atrás. Mas um detalhe, a moça não tinha a mais ínfima preparação para ser uma esposa. Ela trouxe dos costumes monásticos o hábito de, ao levantar-se e ao deitar-se, abrir o seu pequeno oratório e ali de joelhos proferir longas orações. E ao deitar-se, ficava ali por tempo longo orando. E o marido na cama olhava aquela estátua de cera que ele apelidou de monja sem uniforme. Em consequência, o casal teve um único filho. Meus amigos, sexo é obra divina, não é crime. O sexo não é sujo, é obra de Deus. E a beleza feminina é um dos truques da natureza para a continuidade da espécie. Então a vida daquele casal foi ao pouco se degradando muito cedo. Havia uma apatia, uma antipatia congênita entre ambos. E o filho, que era espelho do pai, seguia o mesmo caminho. O médico anotou todas aquelas coisas e, ao término, a senhora procurou aqui o médico ou o conferencista espírita? Ele disse, não, doutor, eu procuro um ombro para derramar minhas lágrimas. Ele puxou o seu talão, receituário, disse, olha, eu vou lhe dar um remedinho simples para lhe ajudar de fora para dentro, porque a cura a senhora mesmo fará de dentro para fora. Ele deu lá um remedinho que iria lhe estimular o ânimo como uma muleta temporária. Ela deixou o consultório, passou na farmácia, comprou, e logo em casa começou a tomar os remédios. No dia seguinte, um idoso livreiro, dono de um sebo no centro de São Paulo, apareceu no consultório do médico com 3 livros muito antigos, escritos por um filósofo francês, um pensador francês espírita, contemporâneo de Kardec, que lavrara no mundo pensamentos majestosos sobre a doutrina espírita. E aquele livreiro queria que o médico que falava francês traduzisse os livros. Então sentiu ele que o dedo divino abria uma porta para a sua consulente. Ele disse, eu não tenho tempo, as palestras espíritas, o consultório, os pacientes, a minha vida familiar, mas eu sei quem vai fazer esse trabalho. Pegou o telefone, dona Aparecida, a senhora pode amanhã, hora tal, lugar tal, fazermos uma reunião? Ela disse, perfeitamente, considere começo do seu tratamento médico. No dia, hora aprazados, no centro espírita, com a presença do médico, doutor Ildefonso, dona Maria Aparecida, o presidente da casa e o livreiro, foi feita a reunião em que foi oferecido a dona Aparecida, que era licenciada em francês, a tradução dos livros, que aquele livreiro havia conseguido com um distribuidor internacional de livros usados. Terminada a reunião, o presidente da casa levou a dona Maria Aparecida a uma pequena sala muito limpa, simples, que estava ali
dizia ele, sorridente, reservada por Deus para aquele episódio. Uma mesa de escritório, 2 mesas de escritório, cadeiras, e um pequeno armário, tudo muito simples. Fechou a porta e entregou a Aparecida a chave para que ela usasse à vontade. Ela voltou no seu carrão importado até em casa, arrumou uma série de papéis, caneta, lápis, apagador, apontador de lápis, borracha, régua, tudo, um arsenal. E voltou e montou o escritório. Ela estava montando e eis que aparece na soleira da porta uma menina nipônica, sorridente, magrinha. Posso falar com a senhora? Por que, meu bem? Ah, porque eu pedi ao presidente da casa que me desse uma oportunidade de trabalho. A senhora sabe que nós assistimos à palestra do Dr. Ildefonso. Ele nos disse que em Espiritismo nós voltamos para na Terra deslindarmos os problemas mal resolvidos do passado e que trazemos conosco aqueles mesmos parceiros das nossas leviandades do ontem, mas o espírita possui diretrizes que o ajudam a viver nesses ambientes antagônicos, porque no centro espírita nós estudamos a fraternidade com Jesus, porque aprendemos com o mestre de que Deus é o nosso Pai, o único pensador da história que chamou Deus de Pai. Então, para nós espíritas, fraternidade não é uma figura de retórica para um misticismo chulo, é uma expressão verdadeira. Somos irmãos, queiramos ou não. Até aqueles que detestamos são nossos irmãos. E no centro espírita não cabe a invisibilidade das pessoas, porque a fraternidade espírita fala mais alto. Mas as pessoas que querem ficar no anonimato, na invisibilidade, têm esse direito, mas que não seja por omissão nossa. Há um lugar para todas as pessoas no movimento espírita mundial. Não esqueçamos que as pesadas portas de carvalho, que resistem a tudo, inexpugnáveis, cedem ao doce contato de uma simples chave. E nós sabemos que há companheiros que são verdadeiras conchas a portarem pérolas no fundo do mar, e que falta aquele mergulhador que tire a gema para que ela venha refletir a luz das estrelas. E, meus amigos, toda grande caminhada, por mais longa que seja, começa sempre no primeiro passo. E Jesus aguarda esse nosso primeiro passo para vir ao nosso encontro. Quando nós, Senhor, queremos ser soldados do teu exército. E a menina repetiu, de boa memória, o discurso do doutor Ildefonso. A Aparecida deu-lhe um abraço e disse: minha filha, essa segunda mesa aqui é sua. E ela disse: ai, tem mais. O meu irmão está lá embaixo, ele é técnico informático. Posso mandá-la subir? Pode. Em 1 minuto a menina adolescente, magrinha, desce e sobe escada muito rápido. Não é o nosso caso. Chegou com aquele rapaz magro, sorridente, e disse: olha, a senhora, para fazer o que vai fazer aqui, a senhora tem que se informatizar. Eu tenho uma torre em casa que eu estou mudando o DOS para o Windows. Ela fez aquela cara assim de inteligente, né? E eu tenho uma impressora eletromecânica que é uma maravilha. E um vídeo em fósforo verde. Meus amigos, peço desculpa estar falando expressões tão antigas, de uma época que os amigos não eram nascidos.
E rapidamente o rapaz montou tudo, botou funcionando. A dona Maria Aparecida, que era muito rica, fez um talão de cheque, fez um cheque, pagou o rapaz uma ninharia. Disse, não, eu quero que a minha irmã aprenda alguma coisa para que ela entre no mundo profissional, porque não somos ricos. Moramos na Liberdade, aqui perto, e queremos ganhar a vida honestamente. O rapaz se agradeceu, beijou a mão da dona Aparecida e foi embora. Então ela começou a trabalhar. Começou as suas traduções, a menina ao lado lia aqueles rascunhos, digitava, imprimia naquela impressora que os amigos não conheceram. Talvez Pedro Álvares Cabral tenha trazido na sua galera, quem sabe. Parecia que ia triturar tudo. Vocês não eram nascidos. E aos poucos, em 4 pastas, com as pontas para cima, depois de conferidas as laudas, a menina furava e ia encaixando. E ao cabo de alguns meses, a filha foi crescendo, e no final apareceu o japonesinho magrinho, sentou-se no computador e fez uma obra de arte gráfica, com o título do livro e o nome do autor, falecido há muitos anos, e colocou embaixo, traduzido por Maria Aparecida dos Anjos da Trindade, tracinho. É porque esse nosso amigo ainda fala tracinho, ele é muito antigamente, mas vocês falam hífen, não é isso? Hífen, Cidinha. Cidinha não aguentou aquele Cidinha e suspirou emocionada. Pegou o telefone, ligou para o livreiro, foi até o presidente do centro, ligou para o doutor Ildefonso, o nosso trabalho está pronto. Nesse interregno, o livreiro recebe no seu sebo um envelope pardo. Ele virou atrás. Era enviado por um conhecido médium de Uberaba, no estado de Minas Gerais. Ele ficou surpreso com aquilo. Abriu o envelope. Dentro estava um bilhete. Meu irmão, quando eu ia começar as minhas psicografias, eis que surge um intelectual francês e que me pede para lhe enviar esta página em anexo. Meus amigos, era uma introdução para o livro de edição, numa redação primorosíssima, com as belezas vernaculares que só um sábio possui. E ele me deu seu nome e seu endereço. E eu sou só um burro bem mandado. E lhe enviou aquela página. O livreiro não sabia se ria ou se chorava de emoção. E os amigos não vão precisar consultar muito a inteligência para descobrir quem foi esse médium que mandou esta página. E ele levou a editora com quem já contratara a edição do livro. E na primeira página, aparecia aquela página post-mortem, numa redação belíssima, já em português. Então todos os contratos assinados, todos felizes, mas na casa da dona Cidinha, já não era mais aquela triste e amargurada Maria Aparecida, era Cidinha, a irmã Cidinha dos amigos do centro, porque no centro espírita não há necessidade de infiabilidade. Jesus só espera o nosso passo para aceitarmos na sua obra, como fazemos nesta noite com a ajuda deste intelectual que nos traz a sua mensagem de amor e carinho. Tudo agendado, e o livreiro pediu uma reunião com a Cidinha, face a face. Ele disse: eu tenho algumas coisas a lhe dizer. Primeiramente, que eu sou um velho e doente, e não tenho descendentes, vivo sozinho,
queria convidá-la a ser minha sócia. Ela disse, não, não é justo. Justo, sim. Eu já morro, e quem vai tocar esta obra? Ela ficou reticente, ele abriu a gaveta e tirou um cheque. Aqui estão os seus honorários pela tradução belíssima, que a todos encantou. Ah, eu não posso aceitar. Pode sim, porque é a remuneração do seu trabalho. Abrindo um parênteses, ela andava muito preocupada com o marido e o filho. Algo estranho ia acontecendo em casa. O marido andava taciturno, fechadíssimo. O filho idem. Sumiram aqueles convivas brilhantes que foram substituídos por cobradores, por credores insanos e cruéis, os leões do mercado. Ela aceitou a sociedade naquela livraria. 3 dias depois, no cartório de registro de documentos, era lavrado o documento em que aquele idoso transferia a ela 95% da empresa. Esse dia não cabia em si, de alegria, de preocupação, abria-se um mundo novo. E ela esperava um momento para dizer ao esposo o andamento da sua vida, que ele absolutamente ignorava, fazia questão de ignorar. Tratava como um ser transparente e invisível, mas algo estava tão grave que ele pediu para falar. Em poucas palavras, ele revelou que a entrada dos produtos asiáticos no mercado brasileiro tinham sido um baque irresistível para a sua fábrica. Na tentativa de sobreviver, ele tinha entregue todo o seu patrimônio, inclusive aquele imóvel, como garantia de um contrato para receber os produtos semi-acabados, terminar na sua fábrica e ter condições de competir no mercado. Mas depois de tudo lavrado, combinado, assinado, importado, eis que as fronteiras do Brasil são tão grandes e uma verdadeira peneira através das quais penetram aqueles produtos piratas que não há quem possa competir. E a sua fábrica quebrou. Chegou ao fundo do poço, chegaram à falência, nada mais a fazer. E ela perguntou, o que vai nos acontecer? Ele falou, nós não temos saída. Este imóvel será, com tudo que possui, será levado pelos credores como parte das nossas grandes dívidas. E confesso que perdemos tudo. Talvez tenhamos gastado mais do que o que devíamos, perdulários que fomos. Pensava ele que ela diria assim, mais ou menos, será que esse revólver tem uma terceira bala para mim? Mas Cidinha, já esclarecida pelas lides espíritas, viu que o ambiente era gravíssimo. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos alugar um imóvel daquela forma que nós possamos pagar. Mas eu não tenho como pagar, mas eu pago. Pai e filho emudeceram de susto. E ela escolheu o bairro. Vocês dois vão procurar um apartamento de 2 dormitórios somente neste bairro. O marido estava tão arrasado, tão perturbado, que não discutiu. Ela foi a uma cesta, pegou um jornal imobiliário e colocou na mão dos dois. Para encurtar o assunto, alguns dias depois, ela pagava a mudança de parte de toda aquela suntuosidade, alugava o imóvel e para lá se mudavam. E ela pagou a caução e todos os custos financeiros, deixando estarrecido o marido. E depois
pegou o carro. Amanhã, vocês dois se preparem, que é o nosso grande dia do lançamento do nosso grande livro. E ela levou marido e filho para conhecer aquela livraria onde um batalhão de funcionários atendia o público, e tudo já estava pelo japonesinho informatizado. E lá estava no escritório aquela magrela de olhos rasgados, trabalhando feito leão, como é comum nos nipônicos. Progrediram, venceram por trabalho. O marido ficou estarrecido. Agora tem uma coisa: está na hora de irmos ao lançamento que será numa grande instituição espírita aqui próximo. Vamos a pé, que é bom para a saúde. Queima os carboidratos, desenvolve o tórax e diminui a barriga. Chegaram à instituição espírita, uma verdadeira multidão procurava as dependências do seu lugar, porque seria um famoso tribuno brasileiro que faria a conferência do dia do lançamento do livro. Mas a casa já havia reservado um espaço na primeira fila para Cidinha, o esposo, o filho, o doutor Ildefonso, o presidente do centro, que é o presidente da casa, de dirigiria os trabalhos. Então foi feita a abertura, e aquele orador falou como nunca sobre aquele pensador francês, lançando a primeira edição daquela tradução majestosa, com uma página psicografada pelo médium fulano de tal em tanto do tanto. Terminada a palestra belíssima, o povo aplaudiu muito, e ele então, pelo microfone, chamou Cidinha: minha querida irmã Cidinha, vem cá. Ela não podia recusar. Ela subiu e ele disse: devemos essa obra a esta magnífica mulher. Cidinha não teve o que falar, porque a voz embargara-se na garganta e 2 lágrimas rolaram pela sua face. O marido estava perplexo, nada conseguiria falar. O orador pediu que todos esperassem, puxou a moça pela mão, foi a uma sala próxima, sente naquela poltrona, e fechou a porta. Cidinha mal sentou, sentiu um torpor, e viu ao seu lado justo a figura daquele intelectual francês que também não deu explicações, pegou-a pela mão, e ela se viu em duplicidade, dormindo na poltrona e de mão dada com aquele pensador, e viajaram pela velocidade do pensamento para a França do século XIX, e entra numa alcova, e ali estava, dos estertores da morte, um idoso, cujo rosto era do dono da livraria. E ela disse: papai, o que está acontecendo, meu pai? Ela disse: minha filha, respiro os últimos haustos da vida. E tirou das dobras das colchas uma pasta e entregou a ela, endossados, todos os títulos de posse da sua fortuna, como eram os costumes legais da França da época. Ela se tornava uma mulher rica. Mas eu tenho um pedido a fazer, minha filha. Eu fui um pai leviano e tenho 2 filhos espúrios, ilegais, que não registrei, não legalizei, porque são levianos. Eu quero, minha filha, que você financie o estudo deles, para que formados sejam homens e possam ganhar suas vidas. Ela disse: papai, nem que seja com a minha morte farei isso. E ele suspirou o último hausto dos seus pulmões, entregou-se às sombras da morte. Mas o ser humano é uma incógnita. Esse dia começou a elocubrar que aqueles 2 irmãos, eles eram muito mais legítimos filhos daquele homem do que ela própria, porque era apenas uma filha de criação, e eles eram filhos carnais. Então o seu cérebro doentio elocubrou uma infâmia. Sabia que os rapazes eram levianos? Expediu contatos
hospedou-se num rico hotel em Paris, comprou roupas para eles, relógios, alugou um chalé luxuosíssimo, embora pequeno, para que eles ali se alojassem, e deu-lhe dinheiro farto, para que eles pudessem gastar à vontade. Como eram perdurários e levianos, ela sabia que eles se entregariam às aventuras mais sórdidas, comprometendo suas vidas. Matriculou-os numa fina escola, pagou a anuidade escolar, cumpriram o seu dever de consciência, mas armaram uma trama diabólica para se livrar dos dois irmãos. Não deu outra. Os rapazes, com dinheiro farto, entregaram-se ao alvo com as orgias, as aventuras, e acabaram envolvidos com a sífilis. E um deles, numa luta desigual com um rival poderoso, morreu sob o guante de um punhal. E o outro, a tuberculose roeu-lhe os pulmões, destruindo-lhe a vida. Cidinha achava que viveria feliz, agora muito rico e livre dos irmãos. Uma qual ilusão! Os dois obsessores, que eram no rosto o seu marido e o seu filho, levaram-a para as margens da espiritualidade, e ela sofreu muito. Voltou à terra para recuperar-se e recuperá-los. E quando ela foi despertando, a porta se abriu, eis que entra aquele tribuno brasileiro, trazendo o marido pela mão, e disse: meu irmão, disse Jesus, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto vais a caminho com ele, é a hora. Ele ajoelhou-se à frente da esposa, tomou a sua mão e colocou um beijo ardente, mas uma explosão de lágrimas brotaram de seu peito. Ele lhe disse: perdoe-me se for possível. Ela tinha acabado de recuperar-se daquela sonolência mediúnica, levantou-se, fez o marido levantar-se e deu-lhe um abraço. Meu querido, onde há o amor, não precisa perdão, porque o amor não se ofende. E fugindo às regras naturais, nesse momento, eu peço a sua mão em casamento, meu filho. E selou-lhe um beijo espetacular, bem hollywoodiano. Foi quando a porta se abriu e entrou o orador, o filho, o médico, o presidente da casa, o dono da livraria, que a ela passou tudo. E ela disse: vocês vieram assistir a essa dupência, acabamos de nos casar, e o sacerdote oficiante é Jesus. Passaram-se os minutos, todos se retiraram, e pela rua lá iam aquele homem abraçado com aquela grande mulher, cujo filho ao lado lhe abraçava a cintura, com esmerado caminho. Meus amigos, agradeçamos ao irmão Humberto as palavras da noite, e que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Muito obrigado.